Shalom, eu sou o Rubens e bem-vindos ao canal Talmud Torá. Essa semana nós iniciamos o estudo a mais um livro da Torá de Moisés, o livro de Êxodos. E nessa primeira paraxá, Parashat Shemot, ela vai relatar a escravidão do povo na terra do Egito. Lá no final do livro de Deuteronômio, nós lemos que Moisés ele faleceu com a idade de 120 anos. E o Midrash do Sifrei vai dividir essa vida de Moisés em 3 etapas, cada uma delas com 40 anos. A primeira, quando ele esteve no Egito. A segunda, quando ele esteve em Midian. E a terceira, quando ele estiver no deserto. E essa paraxá aqui vai tomar 2 partes da vida de Moisés, do 0 aos 80 anos. E nessa paraxá aqui, nós vamos nos deter a um versículo para alguns poderia parecer meio bizarro, mas é algo central para entender a importância aqui de algo que irá acontecer. Moisés indo para o Egito para ser o porta-voz de Deus que irá tirar o povo da escravidão. O texto diz o seguinte: Vaikach Moshe et ishto ve'et banav, v'arkivem al hamor ve'eshav ha'aretz mitzrayim. Ou seja, Moisés pegou sua mulher e seus filhos, os colocou sobre o burrinho e foi para a terra do Egito. A questão importante aqui é o quê? É esse burrinho. Por quê? Porque ele aparece em momento crucial da história. Lá no Midrash dos Pirkei de Rabi Eliezer ben Hurkanos, ele vai dizer que esse burrinho é o mesmo burrinho que foi criado na véspera no crepúsculo da véspera do primeiro sábado da criação. Ele é o mesmo burrinho em que Abraão colocou as coisas, selou de manhã e foi. É o mesmo burrinho aqui de Moisés, que está em Midiana e indo para o Egito. E ele será o mesmo burrinho que, de acordo com a profecia de Zacarias, o Messias virá montado sobre ele. Lá na Parashat, no livro de Gênesis, na Parashat Vayera, nós vamos ler sobre o sacrifício de Isaac. E lá diz o quê? Que Abraão levantou bem de manhãzinha, selou o burrinho, colocou as coisas que ele precisaria para o sacrifício sobre esse burrinho, saiu com Isaac e mais 2 para esse sacrifício de Isaac. Chegando ao Monte Moriá, subiram apenas Abraão e Isaac, ou seja, o burrinho e os outros 2 permaneceram ao pé do monte. E logo após, Abraão voltou apenas com esses 2 que estavam juntos. Ou seja, o burrinho desapareceu. Esse burrinho é o mesmo que vai aparecer aqui neste momento com Moisés. Ou seja, depois daquele ocorrido, ele estava aqui esse tempo todo esperando por Moisés. Porque algo importante novamente vai acontecer na história da salvação. E este burrinho diz que eles foram para o Egito e simplesmente depois não fala mais nada desse burrinho. E lá no livro de Zacarias vai dizer que o Messias virá montado sobre um burrinho, humilde e simples. Ou seja, esse burrinho, depois desse acontecimento aqui, ele estará todo esse tempo esperando pelo Messias para montá-lo. O burrinho ele tem o significado não apenas de um animal ou de algo por ser um animal simples, contrário a um cavalo que é todo importante, como os romanos montavam lá na época do Império Romano. Ou seja, simboliza o poder. Ele simboliza a humildade e também o burrinho é aquele que ele carrega pesos, carrega fardos, ele faz serviço pesado. Ou seja, qual é o significado? Para Abraão, algo que mudaria sua vida. Ele estava indo para sacrificar seu próprio filho. Ou seja, a fé de Abraão estava sendo testada. Esse era o fardo de Abraão. A sua fé em Deus e o sacrifício de seu filho. Aqui Moisés, ele está saindo de Midian, ali, apacentando tranquilamente o rebanho de seu sogro Jetro,
com a sua família. Ele está saindo dali tranquilamente, indo para o Egito, de onde ele fugiu, da terra da servidão, da escravidão, e Faraó, sabendo de algo que havia ocorrido, queria matá-lo. E lá na frente, o Messias virá montado sobre ele, para quê? Para, na guerra do final dos tempos, o Messias, filho de Davi, ele resgatar o povo, levar de volta para a terra prometida, para o povo habitar diante da presença de Deus, reconstruir o templo, onde o quê? Será possível que todo o povo viva todos os preceitos da Torá de Moisés, ou seja, tudo a palavra de Deus. Esse Midrash aqui sobre o burrinho é tão importante que até a Brit Hadashah, ou o Novo Testamento, vai atestar esse Midrash. Lá na frente, quando Yeshua vai entrar em Jerusalém, está vindo, sentido Monte das Oliveiras, para ir para Jerusalém, ele envia algum de seus talmidim, para quê? Porque ele diz, lá tem um burrinho, pegue-o, desamarre-o e traga até mim. E se seus donos, aqui eu vou pegar, por exemplo, no livro de Lucas, que estava lendo e refletindo sobre isso para mostrar como esse Midrash é importante. Se os donos disserem, o que vocês estão fazendo? Digam, o Senhor está esperando e pediu para levarmos até ele. Fazendo isso, eles chegaram e seus donos estavam lá e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão desatando esse burrinho? E eles fizeram como foi dito. Ou seja, não é apenas para nos deter ao contexto da vinda, a entrada em Jerusalém, chegar ao templo, diante da presença de Deus. Não. O quê? A questão é o burrinho e seus donos. O burrinho é isso que nós dissemos aqui. E se fizermos outra pergunta, quem são seus donos? Aqui nós já respondemos isso hoje. Abraão, nosso pai, e Moisés, nosso mestre. Ou seja, não só o burrinho está esperando pelo Messias, mas também os donos dele estão junto com ele, esperando para ver o cumprimento da história, o que Deus havia prometido acontecer. O Messias vir montado sobre ele na guerra do final dos tempos, guerra de Gog e Magog, o filho de Davi irá vencer, resgatar o povo, levar para a terra prometida, construir o templo e todo o povo habitar na terra e viver todos os preceitos da Torá de Moisés. E, claro, eles entraram, viram para Jerusalém e lá narra que o povo todo banando os ramos, cantando. Aí ali foi colocado aquilo ali, logo depois o contexto da Páscoa. Mas não é um contexto de Páscoa aquilo. Aquilo ali é um contexto da festa das Sukkot, das tendas. E a respeito a isso, quando chacoalhar os ramos sobre isso, lá no Mishnah Sukkot, no capítulo 3, uma discussão sobre escola de Hillel, escola de Shammai, quando chacoalhar os ramos, Rabi Akiva vai dizer o seguinte, Amar Rabi Akiva, Sofer Hait B'Rabban Gamliel V'Rabi Yehoshua, שכל העם היו מנענים את לבביהם, והן לא נהנו אלא באן אדוני הושיע נא. Ou seja, Rabi Akiva diz que ele via Rabban Gamaliel e Rabi Yehoshua, que todo o povo chacoalhava os ramos a todo momento. Mas eles chacoalhavam os ramos apenas quando era cantado Ana Adonai Hoshiana, ou seja, por favor, Hashem, salve-nos. E como é traduzido hoje, Osana Rei, Osana Ra. Ou seja, esse é o único momento que se chacoalha esses ramos. E os ramos são chacoalhados na época da festa da Sukkot. E o que é importante também para entendermos aqui essa paraxá, Deus vai dizer, Israel, o meu primogênito e o meu filho. Então eu vou resgatá-lo. Obrigado a todos por mais esse nosso encontro. Estou esperando para nossos próximos encontros. Ótima semana. Shalom.
Leitraot.